2 horas no teu já ou falta um minuto? Deu 2 horas aí também. Eu tô Ok, então. pra gravar. Tá, bota pra gravar aí que eu já vou abrir o... Boa tarde, pessoal. 2 horas em ponto, tá ok? Então a gente vai dar início ao nosso webinar. Antes a gente começar a falar do assunto, eu só gostaria de me apresentar. Só queria verificar com o pessoal se está todo mundo me ouvindo bem, se está bem claro. O pessoal pode responder ali no chat. Se o pessoal também, durante a sessão, tiver alguma dúvida referente à apresentação, pode fazendo perguntas e respostas. Tá ok? Tá ok então, pessoal. Para quem não assistiu, né, o primeiro webinar, né, nós falamos de fundamentos de Wi-Fi. Meu nome é Alessandro Abraão, sou analista de soluções da Teltec. Essa é a quarta apresentação da nossa série de webinars, tá? Onde o primeiro nós falamos sobre a parte de fundamentos de radiofrequência. No segundo nós falamos de fundamentos de Wi-Fi. No terceiro a gente debateu um pouco sobre Wi-Fi Cisco, né? E esse quarto webinar, então, ele é referente à parte... É um pouco mais na mão na massa, na verdade, né? É a parte de deploy e configurações básicas da Cisco WLC, tá? Então, na verdade, a gente não vai ter muita teoria nesse webinar. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E vamos iniciar a apresentação. Tá ok, então. Tá todo mundo visualizando bem, né? Então, como eu acabei de falar, né, nós vamos falar sobre deploy, né, configuração básica, configurações básicas do Cisco WLC. Nossa agenda para hoje, então, nós vamos ver o setup inicial. Na verdade, eu não vou fazer o setup de fato, tá? Eu peguei algumas telas de captura e a gente vai falar sobre o passo a passo, né, cada item que a gente configura durante o processo do setup inicial. Acessando a interface, né, via HTTPS, a gente vai falar um pouco sobre atualização de software, criando as interfaces lógicas, tá, da controladora. Nós também vamos adicionar um servidor radios à configuração e ver um acesso, uma configuração bem básica mesmo de servidor radios, não entrar a fundo. A gente vai adicionar SSIDs, configuração do servidor radios no SSID, no caso. A gente vai ver um pouquinho, só falar brevemente de ACLs, questão de criar usuários e criar usuários para WLAN, tá, de visitantes. Então, falando um pouco do setup inicial da controladora. Então, basicamente são os itens que a gente precisa, um cabo console e uma placa de rede que tenha, uma placa serial, né, em desktops que tenham essa placa, ou para dispositivos que não tenham, nós utilizamos então um conversor USB serial. Um emulador de terminal, pode ser um Microsoft Hyper Terminal, o PUT, Kit, né, e as configurações de conexão, então o balde de 9600, o bit de dados 8 bits, o bit de parada, né, o stop bit 1, sem paridade e nenhum controle de fluxo. No exemplo aqui, na figura, nós temos então uma controladora da linha 25000, né? No caso aqui uma 2504. Então aqui onde está circulado em vermelho é o serial console nesse caso aqui. Tá? Ela também tem 4 portas, mas para a conexão dela, sendo que 2 portas são PoE. No caso também dos access points, ele também possui uma porta console, né? Pode ser para a gente realizar, no caso de APs autônomos, configuração via CLI, né, linha de comando, ou até mesmo para fazer alguma configuração básica em APs que sejam controlados, né,
Lightway, ou até mesmo para troubleshooting. Então aqui a gente está mostrando um exemplo, isso aqui é um deploy, tá, de uma controladora virtual. Tá? Então ele pergunta, né, se eu quero iniciar a autoinstalação, então no processo isso em todas as controladoras, eu respondo que sim. Então no caso aqui o primeiro parâmetro que ele vai pedir é o nome do sistema, né? Aqui no exemplo que a gente grifado eu defini VWLC_lab, né? Eu vou entrar também com o nome de usuário administrativo, no caso o usuário aqui é admin do exemplo, e entrar com a minha senha administrativa, que no mínimo vai de 3 até 24 caracteres. Tá? Então tem que entrar com ela e repetir a mesma senha. Falando um pouco da Service Interface, mais conhecido como Service Port, ela é uma interface que nós utilizamos ela para o gerenciamento out-of-band, ou seja, se caso por algum motivo eu perder o acesso à minha controladora pela interface de gerência dela, eu posso então usar essa interface de Service Port para conectar o meu micro, né, o meu notebook, o meu computador, enfim, diretamente na controladora e ter acesso para fazer o gerenciamento dela out-of-band, tá ok? Eu posso receber esse IP eu posso definir ele tanto estaticamente quanto receber via DHCP. No exemplo aqui eu coloquei via DHCP, tá? Só um detalhezinho aqui, a controladora do modelo 2504, tá? Ela não tem essa porta, tá? Para gerenciamento out-of-band, tá? Ela tem somente a porta console ou as portas de LAN. Em seguida, então, eu entraria com o IP da interface de gerência, a máscara, a questão do default router, o tag de VLAN, né? No caso, quando eu defino que o tag 0, na verdade, ela é untagged, né? Ela não tem marcação da VLAN. A interface que eu vou utilizar. No caso da controladora virtual, eu só tenho uma interface, né? Então eu vou utilizar, no caso aqui, da 1 até o 1. Se fosse a 2504, por exemplo, ela teria do 1 ao 4, né? Eu teria mais outras interfaces para eu poder definir qual que eu vou utilizar para gerência. E o DHCP Server, também da gerência, né? Caso eu tenha um DHCP Server. Esse é um parâmetro obrigatório, tá? Então, independente se eu tenho ou não um DHCP Server, é obrigado eu definir o parâmetro do DHCP Server. Nós temos ainda a interface virtual, né, o Virtual Gateway. Essa interface, ela é uma interface que ela é utilizada para oferecer suporte ao gerenciamento de mobilidade, a questão de retransmissão do DHCP, né, para os clientes guest, e segurança incorporada de camada 3, né, como por exemplo, como eu acabei de comentar, a WebGuest. Ela também serve, né, como endereçamento e redirecionamento da página de login da autenticação web. Então, o pessoal que trabalha, né, que usa o portal web, por exemplo, pode notar que quando ele faz o redirecionamento, ele vai estar utilizando o endereço do Virtual Gateway, né? Um detalhe importante é que essa interface ela tem que ser uma interface com IP único, ou seja, ele não pode ser roteado dentro da minha rede. Então, por recomendação da própria Cisco, hoje por padrão nós utilizamos o IP 192.0.21. Antigamente o IP que era utilizado era o 1.1.1.1. Só que devido a esse IP hoje ele está sendo utilizado como um DNS público, ele pode não, ele acaba causando alguns problemas, tá? De conexão para alguns usuários. Então a gente já teve alguns casos onde o Virtual Gateway ele estava configurado com esse IP e os clientes eles estavam tendo problemas de conexão na hora de fazer o direcionamento, né, para a página do WebGuest. Em seguida nós temos então definir um mobility, né, name ou um RF Group Name. No caso, isso aqui ele é bem utilizado quando nós temos mais de uma controladora no nosso ambiente,
porque é a forma que elas fazem as trocas de informação, né? Então, por exemplo, se eu tenho metade dos meus APs numa controladora, metade em outra, para que elas não venham a interferir, né, uma na outra, então é utilizado um mesmo número, um mesmo nome de Mobility Group e RF Group Name. Ele pede também a criação de um SSID, é só o nome mesmo, tá? Se eu não me engano, quando nós criamos o SSID, a configuração dele ele vem com WPA2 utilizando 802.1x. Configuração do DHCP Bridge Mode, tá? No caso aqui é o Yes ou No. Se eu vou aceitar ou não IP estático, né, na hora que o meu cliente conecta, então eu tenho essa opção. Se eu quiser negar que, por exemplo, um cliente ele esteja configurado com endereço estático na placa de rede dele, mas esse cliente eu não quero que ele conecte com IP estático, somente se ele recebeu o IP via DHCP, né? Então aqui que eu vou nessa configuração que eu defino. Isso aqui, eu habilito aqui, mas eu também posso habilitar via interface web, tá? Na verdade, qualquer configuração aqui eu posso habilitar ou desabilitar via a interface web. Se eu quero configurar um servidor radios no momento, então aqui no caso que eu coloquei não, eu entrar com o Country Code, basicamente é o meu domínio regulatório, né? Então no nosso caso aqui é o BR. Para quem não viu, a gente falou um pouquinho, na primeira apresentação nós falamos, né, dos domínios regulatórios dentro do mundo. E aqui basicamente então os rádios que eu estou habilitando, né? 802.11b, A, G e G, nesse caso aqui. E se eu quero habilitar o Auto RF, né? Que é para ele fazer a troca de canais e potência automaticamente, né? Então no caso aqui Yes ou No, já habilito aqui, é mais prático já habilitar no setup inicial. Pessoal, se o pessoal tiver alguma dúvida ou estiver indo muito rápido, pode falar que nós vamos respondendo ali no perguntas e respostas, tá ok? Pergunta também se eu quero configurar um servidor NTP. Aqui no caso eu coloquei No, mas depois nós passamos ali pelo menu e a gente mostra onde a gente configura, né, a questão do servidor NTP, que é bem importante, né, não só numa rede Wi-Fi, mas falando numa rede como um todo, né? Ter sincronismo de hora e data. Que o horário, né? Se eu quero configurar agora ou não. Um caso aqui eu coloquei não também, mas depois nós vamos ver a tela também onde a gente configura. Se eu quero configurar os parâmetros de IPv6, no caso aqui eu coloquei não também. E por final ele pergunta se a configuração está correta. Eu vou responder yes ou no. A partir do momento então que eu respondo yes, ele vai salvar a configuração e vai fazer o reset do sistema, né? O reboot do sistema e aplicar as configurações de fato. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tem algum comentário? Tá, ok. Então, acessando a interface HTTPS, né, após nós fazermos o setup inicial, então, se tudo estiver correto, nós vamos ter acesso à interface HTTPS para a configuração do sistema. Tá? Se eu não me engano, também na controladora 2504, o HTTP, a gente tem duas opções, né? Nós temos o acesso via HTTP ou HTTPS. Na 2504, se eu não me engano, o HTTP também vem habilitado. Em outras controladoras de outros modelos, inclusive a virtual, ele não vem por padrão, vem somente HTTPS. Acho que aqui todo mundo sabe, né? Só adicionar a exceção, né? No caso aqui do Firefox, para a conexão HTTPS. E nós fazemos o acesso, tá? Eu vou passando aqui só para ver, porque eu coloquei nos slides aqui também para facilitar como nós vamos disponibilizar a apresentação. Então eu coloquei as telas também, né? Só para o pessoal ter uma noção, mas
eu vou mostrar também aqui ao vivo nós acessando a controladora. Então, vou entrar com as credenciais que eu defini no setup inicial. E isso aqui é a tela inicial hoje nas versões mais novas, tá? Essa versão que eu estou rodando aqui na nossa controladora de teste, que nós vamos ver, ela é a versão 8.0.152 e ela já traz um dashboard que eu não vou dizer que ele é parecido com quem conhece o Cisco Prime, né? Ele não chega a ser igual, não chega a ser tão parecido, mas pelo menos ele tem algumas funcionalidades a mais, ele traz algumas informações a mais que nas interfaces antigas, né, de versões mais antigas, ele não fornecia. Okay? Então, por exemplo, o Access Point, Rogue Clients, interferências, né? Então fica um pouco mais visível hoje, né? Eu não preciso ficar clicando em vários menus, sendo também que eu consigo ter um summary da minha network, summary dos Access Points, clientes, consigo ter a performance do AP, a performance do cliente, e além de conseguir ver as melhores práticas, que isso no próximo webinar que nós vamos fazer, nós vamos falar também um pouco sobre as melhores práticas. Então, falando um pouquinho de atualização de software, tá? Nós não vamos aplicar a atualização propriamente dita aqui, mas nós vamos ver o menu de atualização. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar minha controladora. Tá? Provavelmente eu vou ter que fazer o login de novo aqui, porque eu pensei que a minha sessão já estava há muito tempo fora. Então, eu vou deixar ela logada ali. Vou passar para o próximo slide. Então, só para a gente pegar as informações. Deixa eu só arrastar aqui Pronto. Então, aqui está enumerado aqui alguns passos. Então, a nível da controladora que nós falando, basicamente a parte de atualização de software, ele fica na aba de Commands, tá? Então, na visão da controladora, sempre vai ser download, né? Isso aqui a gente está falando da visão da controladora. Então, quando eu quero trazer algo para dentro da controladora, nós utilizamos o download. Se eu quero exportar, né, algo da controladora, seja um arquivo de configuração, né, um log, enfim, então nós falamos de upload. Né? Então, basicamente, esses aqui são os parâmetros que nós definimos. Né? A parte do file type seria quote. Tá? O tipo de transferência aqui, eu não mostrei ali, mas ali eu não peguei mais exemplos. Mas pegando a controladora, para ficar um pouco mais claro. Então hoje, além da transferência via TFTP, eu tenho a transferência via FTP, essa é FTP, e hoje ele já me possibilita também fazer a transferência via HTTP, tá ok? Então eu posso vir ali, selecionar simplesmente o arquivo de configuração do arquivo de atualização da controladora, a versão de firmware que eu estiver aplicando, e fazer o download para dentro da controladora para que ela possa aplicar a atualização. No caso aqui do TFTP, só como exemplo, então, nós estamos apontando o IP do meu TFTP server, né, que pode ser um TFTP D3264, né, ou qualquer outro softwarezinho emule um TFTP server, um maximum address 10, timeout 6, file path, né, o ponto barra, e o nome da imagem que tiver dentro do meu diretório que eu tiver dentro do meu TFTP. Após isso, só aplicar o download. A partir dali ele vai começar a fazer, se tudo estiver correto, né, minha comunicação, inclusive com o meu TFTP, se estiver ok. Então ele começa o processo de download da imagem, o processo de fazer a extração, ele verifica, né, faz um check da imagem para ver se está tudo correto, aplica a nova imagem, então ele vai pedir para eu salvar e rebootar, né? Basicamente é isso, é um processo bem simples. Então,
falando um pouquinho das interfaces, né? Então lá no setup inicial nós falamos, né, então, da interface de gerenciamento, falamos da interface de service port, né, para o gerenciamento out-of-band, da interface virtual e no caso da controladora, então, eu ainda posso criar algumas interfaces para que eu habilite no meus SCDs, né? Então, deixa eu só pegar aqui para ficar um pouco mais simples. Então, basicamente, dentro de controller interface, eu tenho todas as minhas interfaces, né? Quando eu adiciono alguma nova interface, aqui no exemplo, em vez de ela ser uma interface estática, ela vai ser uma interface dinâmica, né? Nesse caso. Aqui, que nem a gente pegou o exemplo aqui de gerenciamento. Se nós entrarmos, aqui tem as configurações que lá no setup inicial foram definidas. Por exemplo, então, o IP, né, a máscara, o gateway, né, se tiver o endereço de IPv6, o endereço de IPv6, a porta que no caso está utilizando. Isso aqui, quando eu habilito o Enable Dynamic API Manager, ele no caso, a interface de gerência, ela é a interface que é a comunicação com os APs. Eu posso definir outra interface para isso, né? Mas por padrão nós utilizamos a interface de gerência e o DHCP Server, né? Posso definir um DHCP Server primário e secundário. Então, só pegando a apresentação novamente. Então, ali onde eu mostrei, né, o controller interfaces, as interfaces que eu tenho criado. Então, clicando em New, deixa eu voltar aqui, eu clico aqui em New. Então, eu vou ter que definir o nome da interface e um tag de VLAN, né, caso eu tenha uma tag de VLAN para aquela interface. Dando o Apply, então ele vai me redirecionar para aquela mesma página, uma página idêntica, né, da interface de gerência. Então, onde eu vou definir exatamente os parâmetros, de endereço IP, a máscara, gateway, DHCP Server, né, e demais configurações. Nós costumamos, né, definir mais, eu não vou adentrar muito no assunto, mas basicamente, falando ao nível de modo de operação dos access points, nós temos dois modos de operações básicos, né? Que é o modo local, onde todo o meu tráfego, né, do cliente até a controladora ele é tunelado. E eu tenho o modo de operação Flex Connect, que esse tráfego ele pode ser tanto tunelado quanto local no próprio access point. Quando a gente fala então de tráfego tunelado, nesse caso, então é necessário o uso das interfaces dinâmicas, né? Então, se eu tenho mais de uma VLAN dentro da minha rede, tenho a VLAN 10, 20, 30, por exemplo, e eu tenho WLANs diferentes, que eu tenho que usar essas tags de VLANs, né? Por exemplo, a VLAN 10 é para a minha diretoria, a VLAN 10 ela é para os meus usuários, né, da minha rede comum, e a VLAN 30 ela é a VLAN de visitantes. Então, quando eu crio uma WLAN, eu sou obrigado a setar uma interface, né? Então, por isso que é um dos motivos também que nós criamos essas interfaces para serem utilizadas com as WLANs. Como eu falei, né, nós clicamos em New, definimos o nome. Eu não vou criar aqui, só vou mostrar e ele, como eu mostrei, ele é uma tela idêntica a essa. O pessoal quer fazer alguma pergunta? Aqui então a gente vai, já partindo, eu não vou ainda mostrar como configurar as WLANs, mas só nós adicionarmos um servidor Radius, né, para fazer a autenticação via AAA. Né? Então, a configuração, né, para eu adicionar um servidor Radius, seja ele um NPS da Microsoft, ou seja um Free Radius em Linux, ou
ou até mesmo outros provedores, né? Existem provedores pagos que oferecem a própria solução deles para autenticação via 802.1x, né? Então aqui na aba de segurança, Authentication e Accounting, né? No nosso caso aqui a gente vai adicionar só Authentication. Então eu clicando em Security Authentication, clicando em New, ele vai abrir uma tela similar a essa, similar não, idêntica a essa, então onde eu vou entrar com o endereço IP do meu servidor Radius e a senha, a secret que foi definida. O que seria essa secret, né? A secret, então deixa eu pegar eu vou pegar um NPS, tá, aqui da Microsoft como exemplo aqui. Deixa eu só logar. Esse. Então, quando nós configuramos acho que não vai ficar aí. Deixa eu ver se eu consigo. Vou deixar assim que acho que o pessoal está visualizando bem. Então, sempre que nós subimos, seja, como eu falei, no NPS da Microsoft ou no Free Radius, é necessário adicionar um Radius Client, né? No caso é o cliente, né? Quem vai fazer a solicitação, né? Quem vai fazer o meio de campo entre o meu cliente quando ele está fazendo a conexão com o servidor Radius, né? Basicamente o que acontece? Um exemplo aqui, a minha controladora, eu vou fazer a conexão no meu Access Point. Esse meu Access Point, então, ele está vinculado à controladora. A controladora, no caso, ela vai então ela vai consultar o meu servidor Radius que estiver configurado, e esse servidor Radius ele vai aceitar ou não a conexão, né? Isso a gente está falando de um modo bem falando a grosso modo, né? Dando só uma visão geral, né? Eu acredito que mais para frente nos próximos webinars talvez seja explorado um pouco mais a fundo como é o funcionamento da comunicação entre cliente, controladora e o servidor. Mas aqui só no exemplo, então, aquela minha controladora, eu adicionei ela aqui como Radius Client. Então, aqui está o IP da controladora e a secret que foi definida no momento em que eu configurei a controladora. Então, aquela secret, ela tem que ser a mesma secret aqui tem que bater a mesma secret, né? Elas têm que ser idênticas para que quando a controladora ela faça a consulta, o servidor ele aceite a conexão. Do contrário, ele vai rejeitar, né, a conexão desse cliente aqui. Ok? A porta de comunicação e o status do servidor. Tá certo? Eu adicionando o servidor, então, se a minha comunicação entre o servidor e a controladora estiver tudo ok, em princípio não é para a gente ter erro nenhum, tá ok? Então, tendo o servidor Radius adicionado já, o que acontece? Então, nós vamos criar uma WLAN, né, simulando então com a autenticação 802.1x. Então, para que eu possa criar uma WLAN na aba de WLANs, certo? Então, aqui nas opções, deixa eu pegar a controladora. Acho que vai ser melhor do que eu explicar com o slide aqui. Deixa eu só minimizar isso. Então, acessando o WLAN, eu tenho várias opções, né? Então, criar uma nova, desabilitar uma WLAN que eu tenha selecionado, habilitar ou remover ela, né? Ou ainda eu posso vir aqui e remover ela, sem contar que eu tenho mais algumas opções, tá? Aqui nós não vamos, nesse momento, entrar em detalhes. Então, eu criando uma WLAN, eu vou definir o profile name e o nome do SSID de fato,
E esse aqui é o é o ID da WLAN. Okay? Eu vou dar um back aqui, eu não vou adicionar. Então vou pegar a nossa WLAN de exemplo, que eu já havia criado, e vou mostrar alguns menus, né, basicamente as configurações básicas que foram necessárias para nós configurarmos a autenticação 802.1x. É só um adendo aqui. Eu sei que se trata, né, de um deploy básico, mas eu preferi mostrar uma autenticação 802.1x, porque não que ela seja complexa ou seja difícil de configurar, mas eu acho mais legal do que a gente simplesmente configurar uma WLAN com uma WPA2 com PSK, tá ok? Então aqui na aba de General, né, já depois da WLAN criada, então nós vamos ter o Profile Name, o nome da WLAN, aqui então é onde eu habilito ou desabilito ela, também dentro da configuração dela, se eu quiser. Aqui ele já me dá a informação, né, do tipo de security policies que eu estou utilizando para essa WLAN. Aqui é o radio policy, então basicamente é quais rádios que eu quero utilizar, né, se eu vou utilizar só os rádios que dentro de 2.4 ou 5 GHz ou ambos. Aquilo que eu falei, a interface que eu vou utilizar para minha conexão, vocês veem que tem a interface group, eu também não vou entrar no detalhe aqui, né, até por ser um deploy básico, mas também dentro da interface group é possível definir várias interfaces dentro dele para trabalhar dentro de uma WLAN. No meu caso aqui eu só tenho a interface de gerência mesmo, né, não foram criadas outras interfaces. E se eu quero fazer o broadcast desse SSID ou não. Dentro então da parte de security, eu tenho a parte de layer 2, onde eu defini então que o layer 2 security é mais WPA2, né? Trabalha com os dois. E no caso aqui eu habilitei o 802.1x. Tá? Além disso, os parâmetros aqui eu habilitei o WPA2 policy. Dentro de Layer 3 a gente não vai ver agora, a gente vai ver um pouquinho mais para frente dentro da apresentação, mas no caso aqui não tem nada. E aqui basicamente onde eu configurei então onde eu adiciono, né, o meu servidor redes que eu adicionei na minha configuração, que vai ser utilizado para fazer a minha autenticação. Dentro, aqui um pouquinho mais para baixo ainda, então eu posso, por padrão, eu posso utilizar uma autenticação local, que depois a gente vai ver como criar usuários locais para autenticação numa WLAN dentro da controladora, ou até mesmo utilizar uma base LDAP, né, para essa autenticação. No meu caso aqui eu removi, né, elas não têm uso. Para remover é bem simples, né, eu clico aqui no método que eu quero utilizar e movo ele para o não usado, né, not used. No caso aqui então eu deixei só o radio server. E está habilitado então o meu servidor redes com Authentication. Basicamente, para funcionar a minha autenticação via 802.1x, é só isso, tá? Então, adicionar o servidor, né, na controladora, no servidor habilitar a controladora como um Redis Client, e dentro da WLAN habilitar o Layer 2 WPA2 e o Authentication Key adicionar o 802.1x e adicionar o meu servidor. Tá, ok? Eu não vou conseguir mostrar no meu notebook agora porque provavelmente eu vou perder a conexão. Mas eu já tenho essa WLAN adicionada dentro no meu dispositivo móvel aqui. Então eu vou tentar fazer uma conexão aqui. Eu já tenho o usuário também criado no AD, tá? Só para mostrar o usuário conectado em clients. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai conectar porque meu AP está meio longe aqui da sala onde eu estou. Eu acho que o sinal aqui está um pouquinho fraco.
Não, o sinal tá muito fraco aqui, tá, pessoal? Peço até desculpas, o AP não tá próximo e eu não tô conseguindo fazer a conexão na WLAN. Mas o pessoal que já conhece um pouco da controladora, né, já tem um pouco de vivência, se eu quiser ver então a informação de cliente, até tem alguém conectado aqui, mas em outra WLAN, acho que é porque tem uma outra WLAN de teste aqui. Tá ok? Mas aqui, por exemplo, aqui, eu tenho um colega que ele deve estar realizando algum teste, ele está usando outro servidor aqui, acho que ou é o mesmo, não me recordo, mas aqui está a informação, né, do username e do até inclusive do protocolo. Se eu pegar então nos detalhes do cliente, ele me traz as informações do método de autenticação que ele está utilizando e mais algumas informações que no momento também nós não vamos entrar a fundo. Tá? Então, também só uma outra informação, se eu quiser pesquisar sobre algum cliente a não ser naquela aba, hoje então nessas versões mais novas eu já posso digitar o MAC address do cliente, então posso digitar os 4 últimos números do MAC do cliente, por exemplo, e ele já vai me trazer a informação do cliente aqui, tá ok? Por exemplo, que se eu pegar o cliente, eu não peguei o MAC lá, se eu pegasse o MAC, digitasse lá e clicasse no cliente, ele iria me trazer essa mesma informação aqui, tá? Isso aqui é bem bacana, tá? Quem já estiver trabalhando nessa versão aqui, é bacana explorar isso aqui, que ele traz algumas informações bem úteis, tá? Do score de conexão do cliente, para ver se está tudo ok. Tá? Inclusive ele consegue me trazer ele me traz aqui faz um tracer, né, da conexão do cliente. Então o cliente, a VLAN dele, o IP dele, o tipo de workstation, o padrão, né, do método de autenticação dele, que esse cara aqui, por exemplo, já está funcionando AC, tá? O AP que eu estou conectado, no caso aqui o tráfego está tunelado, né, então está passando dentro do CAPWAP, tá? Até chegar a minha controladora, tá? Então é bem bacana isso aqui mesmo. Quem quiser quem tiver nessa versão, é bacana dar uma explorada naquela interface mesmo. Deixa eu só passar um pouquinho para frente então da apresentação. Então nós criamos a WLAN, vimos as informações gerais, vimos a informação do Layer 2, Layer 3, adicionamos aquele servidor à configuração da WLAN que nós vamos utilizar, né? O pessoal quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Estou muito rápido, o pessoal pode falar, tá? Tudo certo, então tá, pessoal, caso ninguém responda nada, então a gente só vou considerando como tudo ok para, né, até a gente não atrasar aqui passar do nosso horário. Falando brevemente, então, um pouquinho de ACLs, né, a gente trabalhando com ACL. Então, assim como roteadores dentro do próprio Linux, dentro de switches, a gente tem a possibilidade também da controladora de nós trabalharmos com ACLs, né? Essas ACLs, elas podem ser utilizadas tanto para a configuração de uma WLAN, por exemplo, se a gente quer somente habilitar alguns serviços, né? Quero habilitar a porta 80, somente DNS, porta 443, né? Seja o serviço que for, eu posso criar uma ACL e vincular uma WLAN, né? E esse cliente então ele vai estar limitado aos acessos somente do que tiver configurado naquela ACL, né? Nós utilizamos também muito ACL quando a gente faz Web Authentication utilizando portal externo, né? Então, quando eu utilizo o portal externo, é necessário que eu tenha uma ACL de pré-autenticação, que basicamente é o que? Ele vai permitir que aquele meu cliente ele consiga chegar, né, naquele endereço de rede da página que eu estou utilizando, né? Então, a gente vai ver depois uma configuração ali de
de um web out como teste também, e vai ver inclusive a configuração da ACL como foi configurada, né? Então aqui, por exemplo, foram configuradas, né, no exemplo do slide, duas ACLs para visitantes, né? Uma para visitantes, provavelmente aqui deve estar utilizando um portal externo, e uma pré-out também para conexão. Então, eu só não comentei aqui, né, a questão de ACLs aqui fica em Security, Actions Control List, e dentro de Actions Control List eu clico em Nova, e clicando em New, então eu vou definir o nome da minha ACL, o tipo, né, se é IPv4 ou é IPv6, e vou dar um Apply. Então, clicando em Apply, eu vou ter essa ACL criada, e clicando na ACL após ela criada, ela vai abrir esse menu, então, onde basicamente onde eu vou definir as regras, né, dentro daquela ACL. Tá? Então, permitindo ou negando o tráfego para aquele cliente. Tá? Só um detalhe, eu falei ali que para o web out é necessário a gente criar uma ACL, porque quando eu estou utilizando o portal externo, implicitamente eu tenho um deny, tá? Então é por isso que eu sou obrigado a criar ACLs permitindo, ok? Um outro detalhe importante é que quando eu crio ACL, eu tenho que criar tanto a ACL de ida quanto de volta, né? Quanto o retorno. Então eu sempre tenho que apontar a minha origem, né? Fazer a origem. Esse mesmo IP de origem e destino eu tenho que fazer a volta deles, né? Permitindo no caso aqui. Esse exemplo aqui, então, por exemplo, eles estão permitindo o ICMP para a rede toda, né? Entre a comunicação entre essa rede toda. Tá? Está usando aqui uma porta 3128, a comunicação na porta 31, Destination porta 3128. Comunicação DNS, HTTP, HTTPS, e por fim, negando todo o resto é negado, né? Então, basicamente, é bem simples, né? A lógica é o mesmo, indiferente do tipo de equipamento, só muda os menus, né? A forma que nós criamos, né? Mas a lógica é a mesma, tá? Então, isso aqui dentro lá, quando eu crio uma nova regra, então, basicamente, são essas as sequências que eu clico, que eu crio. Então, aqui eu tenho que definir, né, a sequência da minha ACL, né, o número da sequência. Então, se a gente vê aqui, a gente tem um número de sequência, né, 1, 2, 3, enfim, até o 11. Né. Origem, destino, aqui no exemplo está NN, protocolo, tá, e a ação. Deixa eu pegar na controladora uma CL que a gente já tem criado, então, só para a gente dar um pouquinho mais explorado, um pouquinho a mais ali dentro quando a gente cria uma CL, tá? Aqui, essa CL aqui minha, ela está bem simples, ela basicamente está permitindo tudo para esse servidor aqui, né, para qualquer destino. Né? Se a gente fosse adicionar uma nova regra, então nós colocaríamos aqui no exemplo a 3, então eu defino o IP. Ele pode ser, esse IP pode ser o IP tanto da subrede, quanto um IP único, tá certo? Né? 1/32, por exemplo, né? Só para um IP de host. O destination port é a mesma coisa. O tipo de protocolo, então TCP, UDP, ICMP. Né? Eu posso definir também, se eu quiser, a direção aqui também, né? Eu posso definir, se eu quiser definir que a direção é somente inbound ou outbound. Tá? E a ação. Né? É bem simples mesmo, tá? Não tem muito segredo. Depois a gente vai trabalhar, aqui a gente, não sei se alguém tem uma dúvida, mas um pouquinho mais para frente a gente vai aplicar aquela CL que eu tenho criada também, eu vou mostrar ela aplicada a uma WLAN que utiliza web out. Okay? Então também só falando rapidamente um pouquinho aqui de SNMP, tá? É uma configuração bem simples,
eu sei que a grande maioria do pessoal também é importante, né, nós monitorarmos os nossos ativos de rede. Então, basicamente, é bem simples, tá? Na parte de gerência mesmo aqui da controladora, eu tenho aqui a parte de SNMP. Tá? Deixa eu pegar lá a controladora, eu acho mais fácil, tá? Mais fácil ao vivo e demonstrar isso. Tá? Então, SNMP. Então, em general, eu tenho as informações, né, do nome, location e o meu contato. Esse aqui é o ID, tá, padrão da Cisco. A porta de comunicação, tá, a porta de SNMP e a porta de Traps. Então, aqui é onde eu também posso habilitar ou desabilitar as versões, né, de SNMP, né, V1, V2 e V3. Tá ok? E aqui é onde eu defino as communities, né, para conexão. É bem simples também, tá? Então basicamente é o nome da community, o endereço IP, a máscara e se o access mode vai ser read only ou read write. E aqui eu habilito ou desabilito então essa comunicação, né, da community. Na apresentação ali, aqui eu não criei, mas na apresentação aqui tem um exemplo, né? Então aqui ele está aceitando de qualquer IP, né? Nesse exemplo aqui, não foi especificado um IP de host específico, né? Um servidor, seja ele um Nagios, um Zabbix, né? Enfim, qualquer ferramenta que nós utilizemos para monitoramento dos ativos de rede, certo? Aqui então foi aquela telinha que eu mostrei, né, criando a community, tá, o IP para comunicação, certo? E agora a gente vai partir para a parte também interessante ali, que eu acho bem bacana, que é a parte de criando usuários. Eu só pergunto se alguém tem alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, se eu posso ir seguindo com conteúdo, tudo certo? Aqui nesse caso aqui, criando usuários, eu vou estar falando especificamente, tá, de criar usuários para acesso à controladora, tá ok? Voltando então ali na controladora, aqui mesmo no gerenciamento, tá? Eu tenho o local Manage Users, tá? E eu tenho basicamente 3 tipos de usuário, quando eu crio um usuário, certo? Eu tenho, então basicamente eu defino o nome de usuário e o password que ele vai utilizar. Então eu posso definir um usuário de read only somente, né? Um usuário que somente vai ter acesso à leitura, né? Ele vai poder navegar em todos os menus, não vai poder aplicar nenhuma configuração. Read write e o lobby admin, tá? Esse lobby admin, nós vamos ver também um pouquinho mais para frente. Ele é um usuário que ele é destinado somente para criar usuários locais, né, dentro da controladora. Tá? Isso eu posso fazer essa configuração tanto via dentro da controladora quanto o Cisco Prime, tá? Fazer a criação desses usuários. Mas basicamente então ele é utilizado para criar usuários para acesso a guest Wi-Fi. Tá? Esse usuário é local, esses usuários de guest que ele cria é local, né, dentro da controladora. E depois nós mostramos o acesso desse usuário ali, como que é a telinha dele, né? Eu já tenho ele criado aqui, tá certo? Mas é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Então isso até que é bacana, porque eu crio um usuário, eu tenho um usuário admin, mas várias pessoas têm acesso ao usuário admin, e às vezes alguém acaba fazendo alguma configuração indevida e fica meio ruim apesar, né, de ele mostrar as sessões, né, eu ter os logs aqui, é muito mais prático então eu criar um nome de um usuário e ter o controle, né, de quem está utilizando aquele usuário, né, em vez de ter um usuário genérico onde várias pessoas utilizem esse usuário. A gente pode também fazer a utilização de 802.1x, tá,
para essa configuração, mas eu não vou entrar hoje, nós não vamos realmente entrar no mérito, tá? É só mais a título de conhecimento. Então, aqui é a telinha onde eu havia mostrado, tá certo? Então, antes nós tivemos login com o meu usuário de administrador, e aqui eu já mostrei ali, então, né, a criação do lobby admin. Então a gente vai mostrar a criação de um usuário guest para uma rede guest a partir do lobby admin. Ok? Então a página para ele logar é a mesma página administrativa que nós utilizamos para a administração da controladora. Eu acho que eu vou ter que usar um outro navegador aqui porque ele está com a minha sessão salva. Eu não vou limpar o cache do navegador. Deixa eu só pegar outro navegador aqui, só um minutinho. Fica um pouquinho mais prático. Eu defini o usuário lobby admin. Vou entrar com a minha senha que eu já havia definido. Deixa eu só confirmar se eu digitei o usuário correto aqui, só um minutinho. Copiar. Só para garantir que eu não estou digitando errado. Talvez eu possa ter errado a senha também. Talvez eu tenha errado o usuário. Então aqui, por exemplo, eu já tenho um usuário criado, tá ok? Basicamente essa aqui é a interface dele. Pode ver que ele não tem acesso a mais nenhum outro menu de configuração. É somente essa tela aqui. Uma coisa interessante dessa versão aqui que eu estou rodando minto, tá. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente ali, mas o usuário, o lobby admin, ele consegue criar um usuário guest com acesso no máximo a 30 dias, tá? Então, basicamente, então, eu defino o meu username, eu posso gerar esse password automaticamente ou não, tá ok? Esse é um password mais simples. Eu posso gerar um strong mesmo, né? Ele vai incluir caracteres, enfim, né? Letra maiúsculas. Ou eu mesmo posso vir aqui e digitar. Aqui, então, onde eu vou definir o tempo, né, que esse usuário vai poder utilizar essa conexão. O lobby admin, no caso, né, ele pode no máximo 30 dias, né? Então, a partir do momento que ele vier e criar um usuário, ele consegue criar usuários para acesso no máximo de 30 dias. Aqui, então, é a WLAN que eu defino que ele vai utilizar. No caso aqui, eu só tenho uma WLAN que está utilizando autenticação via Web Authentication. E eu posso ainda colocar um description, tá certo? Se vocês pegarem aqui vai ficar meio confuso, né? Falei assim, pô, mas tu não falou que... Não, se bem que eu tô mentindo, pessoal, tô mentindo, tá? Eu tô confundindo isso com versão, tá? Se eu não me engano, até a versão 8.01.33 eu poderia criar usuários com no máximo 30 dias. A partir da versão 8.052, que eu acho, se eu não me engano, na VWLC, acho que nas outras versões também é a versão mais estável, eu já posso criar usuários com um tempo maior, tá? Aqui o legal é que ele me traz em dias, né? Então eu posso definir dias, horas, minutos e segundos. Só que tem uma outra forma também de eu criar esse usuário para acesso guest, que eu posso usar o meu usuário de administrador, eu também posso criar, né? Então se eu não quiser ter um usuário lobby admin para criar essas contas locais, eu utilizo o usuário administrador. Isso aqui fica na parte de security
E aqui em local net users, né, se o pessoal estiver vendo, eu posso vir e adicionar também aqui, né. A diferença é que aqui eu sou obrigado então a definir que ele é um guest user, tá? E aqui o tempo, né, de expiração dele eu faço por segundos, né? Não tem a opção então de colocar por dias, horas, minutos e segundos, né? É bem fácil, né? Só fazer o cálculozinho ali e gerar ali o tempo em segundos, mas realmente a gente colocar ali em dias, horas, minutos e segundos se torna um pouquinho mais prático, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma, tá certo? Então aqui eu tenho o meu usuário aqui que eu criei, esse usuário aqui já me traz até inclusive aqui o horário o dia e o horário que ele foi criado e o tempo que ele ainda tem, né, que para utilizar essa rede aqui. Então depois que expira, esse usuário ele fica desabilitado dentro aqui a conexão dele, e eu posso remover ele, ou se eu quiser eu posso editar a conexão e aumentar, né, o tempo de novo, né, dar mais um tempo para esse usuário. Tá certo, pessoal? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Tá, então aqui é um exemplo, aqui uma tela que eu peguei, né, com 2 usuários criados numa WLAN visitantes, certo? E aqui ele mostrando o processo para a criação desses usuários. Tá, pessoal, antes de a gente só partir para as dúvidas ali, deixa eu só pegar aqui e a WLAN, né? Eu não mostrei a WLAN Guest, né? Então, pegando meu usuário de administrador, mesma parte na questão das WLANs, tá? Eu vim aqui, mesma coisa, tá? General, nome do profile, nome da WLAN, habilitar ou desabilitar, a interface. A diferença é que em Security Layer 2, então eu não vou utilizar nenhuma segurança, tá? Realmente aqui eu não vou ter nenhuma criptografia, tá? O Layer 2 é sem criptografia nenhuma. E o meu Layer 3, no meu caso aqui, em vez de non, eu vou utilizar o Web Policy, tá ok? No caso aqui da Web Alt Type, como eu estou utilizando internal, eu não tenho a necessidade, eu não precisaria nem fazer um override aqui, tá ok? Eu poderia somente fazer isso aqui e ele já usaria o default do sistema, tá certo? Deixa eu pegar aqui onde a gente configura rapidinho o default do sistema, só para o pessoal ver, tá? Aqui em Security Web Alt, eu tenho o Web Login Page, então isso aqui é o default, né? Isso aqui eu posso customizar aqui, é bem padrãozinho, tá? Não tem muita informação que eu posso inserir. Então, basicamente, eu posso colocar um olá aqui, seja bem-vindo. Posso colocar um endereço de redirecionamento após o login do usuário. Inclusive, aqui ele consegue me dar um preview, tá ok? Como informação adicional também, além da internal, eu posso utilizar uma página customizada, tá? Então, é uma pagininha HTML, tá? É um padrão da própria Cisco. Então, como base a gente sempre usa, se o pessoal que tem controladora e no futuro quiser utilizar um portal visitantes, mas não quiser utilizar um portal externo dedicado ou não quiser utilizar o portal da controladora, tem a possibilidade então de eu utilizar um portal customizado e importar para dentro da própria controladora. Eu também inclusive vou fazer um preview. Já o portal externo não existe essa possibilidade, eu só vou, por exemplo aqui, habilitar então um portal externo, a URL aqui no caso do meu portal externo e a URL também de redirect, né? Estou voltando ali em Security Layer 3.
a mesma coisa, né? Então, aqui eu poderia fazer um override, né, da conexão, ou se eu não habilitar nada aqui, ele já vai usar por default o portal interno, ou, na verdade, não o default, o não interno, o que tiver definido no default do web out, né? No meu caso lá é o default, então ele vai usar o default. Se eu fosse utilizar um externo, por exemplo, aqui, fazer um override, então eu poderia, aqui que eu defino a URL, né, de autenticação, né, e as CLs que eu criei lá para pré-authentication que eu havia comentado. Tá? Então, bem simples, tá? Não tem muito segredo, é bem tranquilo. Como eu falei, se tudo estiver certo, né, comunicação entre controladora, se eu estiver, no caso, utilizando um portal externo, autenticação via 802.1x, enfim, se tiver tudo ok a comunicação entre a controladora e esses elementos, não é para ter nenhum problema, tá? É para ser algo bem simples mesmo. No meu caso aqui, apesar de eu estar utilizando o portal interno da controladora, eu estou utilizando a autenticação via o meu NPS da Microsoft, né, meu servidor Radius. Mas eu também poderia utilizar o local, né? Mover aquele para cima, por exemplo, ou remover o Radius daqui e utilizar aquele usuário que eu criei na base local do sistema. Tá certo, pessoal? Então, só deixa eu voltar para o slide ali. Então, pessoal, em relação à parte do deploy, configurações básicas, né, da controladora, o pessoal tem alguma dúvida? Porque assim, como eu falei, né, já havia comentado, hoje isso é realmente só um deploy básico, né, são configurações básicas, não a gente não vai adentrar em outras configurações. Isso daqui, em outras configurações, nós vamos deixar para entrar no webinar da semana que vem, tá? Na terça-feira, onde a gente vai falar um pouquinho já adiantando aqui, né, de cenários, né, de funcionamento da controladora. E também vamos abordar algumas questões de melhores práticas, tá? Então isso está muito relacionado à configuração, basicamente. Então, nós vamos entrar em umas configurações um pouquinho mais avançadas, tá certo, pessoal? Então, da minha parte hoje seria isso. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser fazer agora, antes de nós encerrarmos, tá? Fica à vontade. E mesmo encerrando aqui, eu vou deixar mais uns 5 minutinhos aberta a sala, né, para caso o pessoal queira discutir alguma coisa também. Certo, pessoal? Tá? Então, seria isso. Tá? Muito obrigado. Acho que bem contente assim com o resultado, tá? Isso é só uma opinião pessoal minha. Eu acho legal assim, é bacana o pessoal ver que o pessoal está realmente se interessando em entrar nas sessões, assistir, né? Entender um pouco mais, né? Não só sobre, como eu falei, né? Lá no início nós falamos um pouco da tecnologia em si mesmo, né? De fundamentos, né? De RF, fundamentos de Wi-Fi. E também conhecer um pouquinho melhor da questão da própria Cisco, né, como funciona a controladora, né. Então, realmente, eu tô bem feliz com o resultado, tá ok, pessoal? E, novamente, o meu muito obrigado e nós nos vemos na próxima, então, tá ok, pessoal? Muito obrigado.